Que bom te encontrar aqui. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu acredito que não é por acaso. Seja bem-vindo, bem-vinda. Fique à vontade porque essa mensagem foi feita com cuidado para você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito com essa honestidade. Você já chegou num ponto da vida em que olhou para a própria situação e pensou: não tem saída daqui? Não como exagero dramático. De verdade. Aquele momento em que as contas não fecham de jeito nenhum. Em que a relação chegou num lugar que parece sem volta. Em que a saúde trouxe uma notícia que mudou tudo. Em que você acordou num dia e percebeu que aquilo que havia construído com tanto esforço estava desmoronando. E no meio desse desmoronamento veio uma pergunta que é quase proibida de fazer, mas que você fez mesmo assim por dentro. Onde está Deus nesse momento? Ele viu isso acontecer? Ele sabe onde estou. Essa mensagem é para quem já fez essa pergunta. E a resposta que vem a seguir vai mudar como você enxerga tudo o que aconteceu. Deixa eu te contar sobre duas pessoas, Beatriz e Tomás. Os dois chegaram num ponto de crise que parecia definitivo. A situação de cada um era diferente nos detalhes, mas idêntica na sensação. Aquela certeza funda de que a coisa havia ido longe demais para ter conserto. Beatriz havia perdido o emprego, o relacionamento havia estremecido, e ela acordava todo dia com aquela pedra no peito de quem não sabe por onde começar. E a conclusão que ela havia chegado era: se Deus soubesse o que estou passando, teria agido antes. O silêncio dele parecia prova de que ele não sabia, ou que sabia e havia decidido não agir. Tomás vivia algo parecido. Situação financeira destruída, família em tensão, saúde desgastada. Mas numa tarde, ele leu algo no Salmo 139 que entrou fundo demais para ignorar. Davi escreveu: as minhas ações não passaram despercebidas a ti quando era formado no segredo. Os teus olhos me viram a mim ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E Tomás parou nessa frase: todos os meus dias. Incluindo esse ponto de crise que parecia pegar Deus de surpresa. Beatriz concluiu que Deus não havia visto. Tomás descobriu que Deus havia escrito aquele dia no livro antes de ele nascer. E essa diferença mudou absolutamente tudo no que cada um esperava do dia seguinte. Vou ser honesto com você agora, porque eu já fui a Beatriz dessa história. Já cheguei em situações que pareciam tão específicas, tão improváveis, tão fora do que eu havia planejado, que a conclusão mais lógica parecia ser: isso pegou Deus de surpresa tanto quanto me pegou. Lembro de uma fase em que tudo desmoronou num período curtíssimo. E eu ficava olhando para os cacos e pensando: se Deus soubesse que eu ia chegar aqui, teria me preparado diferente, teria me avisado, teria agido antes. E essa conclusão foi me afastando devagar. Porque quando você acha que Deus não sabe onde você está, você para de falar com Ele. Para que falar com alguém que não está prestando atenção? O que me tirou desse lugar foi exatamente o Salmo 139, mas não o versículo bonito que todo mundo conhece. Foi o versículo que vem depois. Davi escreveu: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás tu. Se fizer a minha cama no além, lá também estás. Se tomar as asas da manhã e habitar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. E eu entendi naquele dia que o lugar onde eu havia chegado, o fundo que parecia o ponto mais longe de Deus, já tinha a mão de Deus quando eu cheguei. Ele não havia chegado depois de mim. Estava lá antes. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão num ponto que parecia pegar Deus de surpresa e precisam saber que Ele já estava lá. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem.
Existe algo sobre Deus que é radicalmente diferente de qualquer ser humano e que muda completamente a forma como a gente interpreta o silêncio dele diante das crises. Deus não tem surpresas, não porque ele seja indiferente ao que acontece, mas porque ele existe fora do tempo, da forma que nós existimos dentro dele. A Bíblia diz em Isaías 46: Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade o que ainda não sucedeu. Deus anunciou o fim desde o princípio. Isso significa que quando você chegou nesse ponto de crise, Deus não virou para aquela situação e disse: não esperava por isso. Não havia esse cenário nos planos. Ele havia visto aquele momento antes de você nascer, antes de o problema existir, antes de a situação se formar. E porque havia visto, havia preparado, havia posicionado, havia deixado algo naquele lugar para quando você chegasse. O Salmo 139 diz que os olhos de Deus viram a forma de Davi antes de ela existir, e que todos os seus dias foram escritos no livro antes de um deles existir. Todos os dias, incluindo o pior, incluindo o mais difícil, incluindo o que parecia que Deus não havia previsto. Ele previu e preparou uma resposta antes de a pergunta existir. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento, eu sei que alguma coisa está se movendo dentro de você. Talvez você esteja pensando numa situação específica que parecia ter pegado Deus de surpresa. Num momento em que o silêncio dele pareceu prova de que ele não havia visto. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve: Ele já sabia. Escreve como uma declaração de fé de que Deus não foi pego de surpresa pela sua situação, que ele havia visto antes, que a resposta estava sendo preparada antes de o problema existir. Escreve Ele já sabia e volta. O melhor dessa mensagem ainda está por vir. A história de José é talvez o exemplo mais poderoso da Bíblia de um Deus que vê o final antes do começo. Quando os irmãos jogaram José na cisterna, do ponto de vista humano era o fim. Quando foi vendido como escravo, parecia definitivo. Quando foi acusado injustamente e preso, parecia impossível de reverter. Em cada um desses momentos, qualquer observador razoável teria chegado à mesma conclusão de Beatriz. Deus não estava vendo isso, ou estava vendo e havia decidido não agir. Mas a Bíblia registra algo que percorre toda a história de José como um fio dourado. Em cada lugar, a mesma frase: o Senhor era com José, na cisterna, na escravidão, na prisão. O Senhor era com José, não estava chegando depois. Estava lá quando José chegou. E quando o momento certo veio, quando o faraó teve o sonho que precisava ser interpretado, quando o copeiro finalmente se lembrou, quando a porta se abriu, José disse algo que só se consegue dizer quando se olha para trás com os olhos certos. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Deus havia escrito o final antes do começo. Havia posicionado cada peça, cada dor, cada aparente abandono como parte de um plano que José não conseguia ver de dentro, mas que Deus havia visto desde sempre. A situação que parece não ter saída para você agora já tem um final escrito no livro de Deus. E ele não errou nem uma linha. E tem uma história nos evangelhos que é perturbadora até que você entenda o que Jesus estava fazendo. Quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia diz algo chocante. Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ficou 2 dias. Não foi imediatamente. Ficou. E Lázaro morreu. E quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Marta foi ao encontro de Jesus e disse a frase que ecoa em tanta gente até hoje: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era a voz de quem havia concluído que Jesus havia chegado tarde, que havia uma janela de tempo que havia fechado. Mas Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida.
e foi ao sepulcro, e mandou tirar a pedra, e gritou: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto há 4 dias saiu andando. Jesus não havia chegado tarde, havia chegado exatamente quando o milagre que estava planejado precisava acontecer, porque ressuscitar Lázaro era mais do que curar Lázaro. Era demonstrar para aquelas pessoas e para todas as que viriam depois que Jesus tem autoridade sobre o que parece definitivamente encerrado. O que na sua vida parece já ter passado do prazo de resposta pode ser exatamente o Lázaro que Jesus está esperando o momento certo para ressuscitar. Então eu preciso te dizer algo com toda a clareza e com todo o amor que essa mensagem merece. A situação que você está vivendo agora não pegou Deus de surpresa. O silêncio que você está interpretando como prova de que ele não viu não é silêncio de ausência. É silêncio de um Deus que já viu o final, que já escreveu a resposta e que está trabalhando em cada detalhe do caminho entre onde você está e onde ele planejou que você chegue. Assim como José não conseguia enxergar de dentro da cisterna o que Deus estava fazendo em Canaã, no Egito, no palácio do faraó. Assim como Marta não conseguia enxergar no sepulcro de Lázaro o que Jesus estava prestes a fazer. Assim como Beatriz havia concluído que Deus não sabia, quando na verdade Deus já tinha a resposta antes de o problema existir. Você está dentro da história. E de dentro, o capítulo em que está parece o último. Mas Deus vê o livro inteiro. Todos os dias foram escritos antes de um deles existir. E o dia que você está vivendo agora já tem um próximo capítulo escrito. Ele não acabou aqui. Não foi pego de surpresa aqui. E a resposta que você está esperando já estava sendo preparada antes de você saber que ia precisar dela. E agora eu quero que a gente chegue juntos diante do Deus que vê o final desde o princípio. Não para apresentar a situação para ele como se ele não soubesse. Ele sabe melhor do que você. Mas para receber a paz de quem confia em quem tem o livro inteiro nas mãos. Para trocar a ansiedade de quem está no meio do capítulo difícil pela serenidade de quem sabe que o autor já escreveu o próximo. Para ouvir o que Deus tem para dizer sobre onde você está agora, com a voz de quem já esteve lá antes de você chegar. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa naquela situação que parecia ter pegado Deus de surpresa, naquele momento em que o silêncio pareceu prova de abandono. E com as mãos abertas, vamos colocar isso nas mãos do Deus que havia escrito a resposta antes de a pergunta existir. Senhor meu Deus, o que anuncia o fim desde o princípio, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece a situação de cada uma com um detalhe que vai muito além do que elas mesmas conhecem. Porque o Senhor escreveu todos os dias delas antes de um deles existir, incluindo esse ponto de crise que parecia ter chegado de surpresa. Pai, algumas dessas pessoas são a Beatriz dessa história. Concluíram que o silêncio do Senhor era prova de que ele não havia visto. E essa conclusão foi criando uma distância que o Senhor nunca pediu que existisse. Fala para cada uma delas agora com a clareza de Tomás quando leu o Salmo 139. E todos os meus dias foram escritos no teu livro. Que o Senhor viu este dia antes de ele existir, que a resposta já estava sendo preparada antes de o problema existir. Quebra agora todo espírito de desespero que está usando o silêncio de Deus como prova de abandono. Quebra a conclusão de que é tarde demais, de que a janela fechou, de que o Lázaro já está no sepulcro há dias demais. E toda mentira caia por terra agora em nome de Jesus. Assim como o Senhor era com José em cada lugar que parecia abandono, declaro que o Senhor está com cada pessoa que está ouvindo agora. No fundo da cisterna, na prisão, no desmoronamento, o Senhor está lá. Estava lá antes de elas chegarem. E a resposta que o Senhor preparou vai chegar no momento exato em que o milagre precisa ser maior do que o pedido.
assim como Lázaro, assim como José, assim como todos que chegaram ao fim de si mesmos e encontraram Deus já lá esperando. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora repete comigo, do fundo do seu coração, com toda a fé que você tem. Deus já sabia que eu ia chegar aqui. Esse momento não o pegou de surpresa. A resposta já estava sendo preparada antes de eu saber que ia precisar. O Senhor era com José na cisterna. E o Senhor está comigo agora. O que parece o fim do capítulo já tem um próximo capítulo escrito no livro de Deus. E eu escolho confiar no autor. Que a paz venha sobre você agora. A paz que excede todo o entendimento. A paz de quem sabe que o autor da história não perdeu o controle do enredo. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu na Beatriz que havia concluído que Deus não havia visto e hoje descobriu que ele havia escrito a resposta antes de o problema existir, escreve nos comentários. Deus já tinha a resposta. Escreve para que outras pessoas que também estão no silêncio vejam e sejam encorajadas. Para que saibam que o silêncio não é abandono. É um Deus que já está no próximo capítulo organizando o que você ainda vai encontrar. E se você conhece alguém que está num ponto que parece definitivo, que está interpretando o silêncio de Deus como prova de que ele não sabe, manda esse vídeo agora. Pode ser o Salmo 139 que essa pessoa precisava ler hoje. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, a situação que parece ter chegado de surpresa não chegou de surpresa para Deus. Ele já estava lá antes de você, com a resposta pronta. Que Deus te revele hoje o próximo capítulo que ele já escreveu. Até o próximo vídeo. Fique em paz.